Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sinara Souza e hoje eu vou dar uma aula de língua portuguesa para as turmas do quinto ano. E minha aula hoje é sobre biografia. Então, gente, tão animados para o jogo? A gente já está aqui ó, na torcida, tá todo mundo nas cores do Brasil, felicíssimo, não vê na hora de começar o jogo. Tá ansioso pelo jogo, professor Diva? Então, com certeza, estou por aqui já contando as horas, os minutos, já vim com a camisa também do Brasil e vamos torcer todo mundo Vamos junto. botar, né, mais uma estrelinha aí na nossa camisa, que é o que a gente mais quer. Então, gente, o conteúdo de biografia é bastante interessante, mas antes de eu falar da biografia, eu tenho que falar da minha intérprete, que é a Ingrid, e dizer que ela é muito bem-vinda também aqui, porque eu me empolguei aqui e acabei não apresentando. Olha só, gente, biografia. O que a gente tem que falar e entender sobre biografia? Você já ouviu essa palavra biografia? Com toda certeza, professora Sinara, porque eu já sou quinto ano e quinto ano já tem que ter escutado ou, se possível, lido alguma biografia por aí, não é verdade? Então, mas você sabe o que significa biografia? Vamos prestar atenção aqui. Biografia. Olha só. Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, eu estou falando da vida de alguém. Eu estou escrevendo sobre a vida de alguma pessoa. Deu para entender? Agora ficou mais fácil, não é verdade? Então, sua estrutura inicia com a apresentação do biografado, seguida dos relatos cronológicos de sua vida e, por fim, uma conclusão que traz o seu legado ou a sua condição de vida atual. Estão entendendo que a gente está falando aqui da vida de uma pessoa, não é verdade? E é isso mesmo, tá? Biografia é um gênero textual responsável por contar a história de uma pessoa. Geralmente, essa pessoa é uma personalidade, ou seja, uma pessoa famosa, conhecida. Ela fez algum feito. Esse indivíduo deve ter o quê? Uma relevância coletiva. Ele deve ter feito alguma coisa para que chame a nossa atenção, para a gente querer saber e entender o que se passou na vida dele. Por isso, a divulgação de sua vida se torna importante para um conhecimento cultural e reconhecimentos de figuras influentes. Isso é que é interessante quando a gente está lendo uma biografia, que a gente acaba descobrindo também um pouco mais sobre como era a sociedade naquele período, se foi uma biografia histórica, antiga, de um período muito antigo do que a gente está vivendo hoje. A gente conhece um pouquinho sobre o costume da pessoa, do que ela gostava de fazer. Tudo isso influencia na hora que o escritor vai escrever a sua biografia. A biografia tem a função social de compartilhar ao amplo público o relato de vida de uma importante pessoa de modo a popularizar ou acessibilizar esse conhecimento. Porque tem tanta gente interessante no mundo, gente, que faz tanta coisa legal, tanta coisa importante que a gente nem reconhece, a gente nem sabe que a pessoa existe, tá? Então, o que tem nessa biografia? Algumas seguem uma ordem cronológica. Uma ordem cronológica de como, professora Sinara? Olha só, ele fala sobre o nascimento da pessoa, onde foi que ela nasceu, quais são seus pais, qual foi a cidade que ela nasceu. Fala também sobre os principais feitos daquela pessoa em todos os estágios da sua vida, ou então se teve momentos importantes daquela pessoa, por exemplo, na infância, na adolescência, ele vai escrevendo tudo lá. Fala se ele fez alguma obra. Por exemplo, ele pode ter sido um grande pintor, ele pode ter sido um grande escritor, ele pode ter sido um grande compositor e tudo ele coloca lá. Também, ó, sobre a sua morte, se ele morreu ou não, e curiosidades sobre a vida dessa pessoa, tá certo? Então, a biografia apresenta predominância do tipo textual narrativo, pois é um discurso que relata acontecimentos vividos pelo biografado. E é importante a gente entender também que a pessoa que eu estou falando, eu chamo ela de biografado. E esse texto todinho aqui, o que foi que ele quis me dizer? Que eu faço uma narrativa para falar desse biografado, sobre como foi a vida dele, tá? O texto é narrado em terceira pessoa do singular, quando é uma biografia, ou seja, o autor relata a vida de outra pessoa. Então, eu, professora Sinara, por exemplo, posso fazer a biografia do professor Givanilson Soares.
E eu vou falar na questão do ele. Ele trabalhava ou trabalha no Educa Recife, né, professor Givanildo? A gente já ia fazendo dessa forma, né? Então, é assim que a gente vai escrevendo ali, ó, a biografia, tá certo? Ou então, pode ser narrado na primeira pessoa do singular, quando é uma autobiografia. Ou seja, o sujeito narra a sua própria história de vida. Por exemplo, eu, professora Sinara Souza, vou contar a história da minha vida. Aí fala assim, eu nasci no dia 25 de setembro de 1900, lá vai bolinha, e vou aí, ó, escrevendo sobre a minha vida. Então, eu tô falando o eu, primeira pessoa, tá certo? Olha só, além da linguagem verbal, a biografia pode apresentar outros textos, como imagens do autor, fases da sua vida, de documentos, entre outras coisas. Porque quem gosta desse tipo de gênero de biografia, gosta muito de ver coisas que aconteceu com aquela pessoa. Então, sempre se tem uma fotografia, fica interessante, a imagem de algum objeto, de uma casa, tudo fica legal quando a gente vai conhecer esse tipo de texto, tá? Então, lá na biografia, geralmente no seu título tem o quê? Ó? O nome do biografado, acompanhado de uma frase ou expressão que representa simbolicamente a sua trajetória. Por exemplo, se eu fosse falar sobre a vida de um jogador, diga aí o nome de um jogador, professor Givanilson Soares. Vamos do Richarlison, né? Pronto. O Richarlison, que é o menino do pombo, é? Isso. Pronto, olha só, já fiz aqui o texto, o título e ainda coloquei a frase. Richarlison, o jogador do pombo. Já criei aqui, ó, a minha narrativa da minha biografia dessa figura, não é? Então, como é que a gente vai fazer essa biografia? Se você fosse fazer hoje, professora Sinara, eu vou escrever uma biografia. O que eu tenho que saber para fazer essa biografia? Então, para a gente fazer essa biografia, a gente tem que o quê? Conhecer a história de uma pessoa. Então, a gente vai conhecer aqui a biografia de uma pintora muito importante, que é a Tarsila do Amaral. Olha só, essa daqui é a fotografia dela, da Tarsila do Amaral. Para quem não conhece a Tarsila do Amaral, ela é o quê? Olha o que a gente está vendo aqui. Ela é uma pintora, foi uma pintora e continua sendo muito importante para nós brasileiros. Quem não conhece, pode ser que já tenha visto algum quadro dela por aí, hein? Olha só alguns que eu vou mostrar. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira, tá certo? Então, ela nasceu em 1886 na fazenda São Bernardo, no interior de São Paulo. E essa fazenda era uma fazenda de café. A família dela trabalhava com café e ela nasceu naquela fazenda, porque antigamente as pessoas nasciam nas suas casas, não era comum nascer em hospitais, e ela foi criada lá naquela fazenda. Ela veio de uma família rica, muito bem abastada. Então, graças a isso, a Tarsila, ela pôde enveredar pela área dos estudos e estudar aquilo que ela gostava, de fazer aquilo que ela gostava. Então, ela cresceu livremente lá nessa fazenda da família dela. Imagina, crescer numa fazenda, deve ser bem legal, né? Tarsila começou a pintar com 16 anos, porque ela via, o que ela via ali na fazenda, ela foi chamando a atenção e ela começou a pintar. Esse aqui é um dos primeiros quadros que ela pintou. A gente está vendo aqui algumas florezinhas aqui embaixo, algumas florezinhas aqui, uma cadeirinha, tá vendo? Então, ela estava vendo ali o que ela estava reconhecendo naquele ambiente e ela começou a pintar. E ela foi crescendo, foi evoluindo como artista, foi estudando cada vez mais sobre a área e ela começou a se envolver com outros artistas, aumentando o seu repertório, até que eles criaram um movimento muito importante aqui no Brasil, que foi a Semana da Arte Moderna, que ela participou, que foi em 1922, que participou da Semana de Arte Moderna e ficou conhecida como uma das maiores pintoras da arte moderna, porque a arte dela era diferente do que as outras pessoas pintavam. Então, aqui tem alguns quadrinhos dela, olha. Será que você já viu algum desses quadrinhos por aí? Eles aparecem bastante em livros didáticos, não é verdade, professor Givanilson? Isso mesmo. Esses quadrinhos aqui a gente vê muito e a gente trabalha muito com eles em arte, né? Porque eles são quadros que mostram bastante a nossa sociedade, que é o que a gente está vendo aqui.
E são quadros muito bonitos, muito coloridos, que ela gostava muito de pintar, com as cores tradicionais aqui que a gente via aqui no Brasil. E Tarsila, ela veio falecer em 1973, aos 86 anos de vida, deixando várias contribuições para a arte. Vamos ver alguma dessas obras mais detalhadamente? Olha só. Aqui eu tenho a Cuca. Vocês conhecem a história da Cuca, né? A Cuca, das manifestações folclóricas. Então, ela fez essa caracterização aqui, ó, da Cuca, de 1924, esse quadro aqui, e parece ser um quadro bem infantil, se você parar para pensar, ele tem características de ser um quadro infantil. Olha só a árvore como é pintada, ela pintou a árvore parecendo como se fossem uns coraçõezinhos, essa árvore aqui do meio. Aqui a gente está vendo uma palmeira, aqui do lado da Cuca se assemelha a um sapo, ali do outro lado se assemelha a uma minhoca, ali atrás eu já estou na dúvida, não sei se é um passarinho, não sei que bichinho é, vão me dizendo aí qual é o bicho que vocês acham. Então, para aquela época, um quadro desse era um quadro muito diferente do que as pessoas estavam habituadas. Antigamente as pessoas pintavam aqueles quadros com mais um semblante de pessoas, não era tanto assim de bicho. Se fosse de bicho, era um bicho mais realista, não era um bicho assim bem diferente, como a gente está vendo aqui também. Também ela pintou esse quadro aqui, ó, Morro da Favela, em 1924. E o que a gente está vendo aqui? Ela estava mostrando problemas sociais que já existiam no Brasil naquela época, que são essas pessoas aqui que tiveram que ir morar nesses locais, porque elas não tiveram outras condições de comprar uma casa, por exemplo, numa rua, numa via movimentada. Eles tiveram que ir para locais mais afastados. E esses locais mais afastados, ou locais que não tinham casas, eram mais comuns em quê? Em morros que eram de difícil acesso. Então, ela começou a pintar aqui justamente esse morro de favela, que a gente está vendo aqui, ó, várias casinhas, uma do lado da outra, e as pessoas foram ali morando da forma que conseguiam morar. Cada um ia fazendo a sua casinha de uma forma que conseguisse ficar confortável, sem se ter muita preocupação em organização do espaço, era mais o seu conforto. Então, eles foram tentando aqui se organizar, e aqui a gente está vendo um pouquinho das pessoas, a gente observa aqui nesse quadro que não tem o quê? Não tem via, não tem ruas asfaltadas, não tem carros passando nem nada, porque também, ó, no período de 1924, faz muito tempo, tá? Também a gente está vendo aqui esse quadro, ó, O Pescador de 25, olha só que bonito. A gente está vendo aqui atrás, ó, a Vila dos Pescadores, aqui está o pescadorzinho, olha, e aqui tem umas palmeirazinhas atrás. Bem bonito, bem colorido, bem chamativo. Também a gente tem esse quadro aqui, é um dos mais emblemáticos da Tarsila, que é chamado de Abapuru. Olha só que quadro diferente. A gente está vendo aqui uma pessoa em uma perspectiva diferente. Por quê? O que está sendo mais concentrado aí? O que está chamando mais atenção aqui? É o pé da pessoa, tá vendo? A perna aqui grandona, a cabecinha da pessoa tá lá atrás, bem pequenininha. Aí tem o que mais aqui de característico? Tem o sol e tem aqui, ó, um mandacaru. O que a gente pode observar nessa pintura aqui? Quando ela botou essa pintura para as pessoas verem, as pessoas já se chocaram. Por quê? Primeiro que ela colocou uma pessoa, uma perspectiva completamente diferente. Ela fez uma quebra de paradigma aí, que as pessoas antigamente eram pintadas, como eu falei para vocês, daquela forma mais tradicional. Segundo, ela colocou esta pessoa com esta plantinha aqui. Esta plantinha aqui é uma planta característica da onde? Da região Nordeste, principalmente do Sertão, que é uma região que até hoje é bastante esquecida, escanteada. Que quem vive naquela região que mais sofre são as pessoas com pouco poder econômico. Então, ela também estava fazendo uma valorização para aquela região. E tudo isso chocou. As pessoas começaram a prestar atenção que nas obras de Tarsila, ela falava muito o quê? Sobre a sociedade, o que as pessoas precisavam. Como a gente está vendo nesse quadro aqui, ó, palmeiras também, olha que quadro bonito. O morrinho lá atrás, as casinhas, a gente tem esse aqui, ó, da religião brasileira, que está aqui as pessoas com seus santinhos, mas um outro quadro emblemático também, olha esse como é lindo, cartão postal. Esse daqui, ó, tem aqui, ó, os macaquinhos,
Tem aqui as arvorezinhas, as casinhas que a gente vai ver bastante nas obras dela, mas esse quadro aqui é o outro quadro emblemático da Tarsila, que são os operários, que ela quis mostrar como era a sociedade operária daquele período. Olha só, que interessante. A gente vê todo mundo aqui com a cara triste. Ninguém aqui está feliz. Será que eles estavam tristes por algum motivo específico, professor Giba? O que é que o senhor acha aí, professor Giba? Nessa época, né, pensando nessa época aí, 1933, deveriam estar tristes, será, pelas condições de trabalho? Justamente, né, professor Giba? Isso mesmo que você falou. As condições de trabalho naquela época. Ela sempre falava sobre como é que aquela sociedade estava naquele período. Ela mostrava os problemas sociais e isso era que impactava as pessoas. Então, ela fez até esse autorretrato que a gente já mostrou aqui. Quando a gente está falando da vida dela, da biografia, eu já falei vários fatos que todos eles são colocados justamente nessas biografias, para a gente entender e conhecer um pouquinho. Eu conheço muito da história de Tarsila, como eu falei aqui para vocês, porque eu já li uma biografia dela, já fiz pesquisas na área sobre ela. Então, essas pesquisas, esses livros biográficos, eles ajudam também a gente entender um pouquinho, como eu falei para vocês, como é que está a nossa sociedade naquele período aqui. Tá? Então, a introdução dessa biografia vai ter que ter o quê? Um texto inicial, que apresenta essas informações dessa origem, de como tudo eu já falei aqui para vocês. Vai ter o corpo do texto, que vai apresentar essa sequência de relatos todinha que eu contei aqui para vocês. E, por fim, vai ter a conclusão, que é apresentar um fim, como foi o final da vida dela, qual foi a importância dela na nossa sociedade, e assim, por conseguinte, tá? E, como a gente já sempre fala aqui, ó, tem que fazer o que para fazer essa biografia? Pesquisar. Não tem como você fazer uma biografia sem pesquisar sobre o seu biografado. Gostou? Sabe onde é que pode achar mais livros sobre? Na nossa árvore do livro. Você vai lá na árvore do livro e vai ter assim, ó, de biografias para você ler. Mas, infelizmente, a nossa aula acabou hoje, professor Giba. Olha só. Passou rapidão. Inclusive, o Martim participou bastante aqui. Arthur está dizendo que viu o quadro Operários na escola dele. Olha, que legal. Então, fica aí que já tem ainda a aula do professor Givanilson, tem aula também da professora Kedma. Um beijo grande para vocês. Foi ótimo estar aqui no 5º ano mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau.